tem notícia que organizações têm também atuado no sentido de se infiltrar nas instituições de Estado, né? Então, assim, seja no campo da participação política direta, inclusive há notícias de investimentos, né, em relação à formação de pessoas para se criar uma estrutura a viabilizar a manutenção, né, dessa atividade criminosa organizada. Então, assim, o que você avalia disso, né? Quais são as preocupações, né, que de fato a gente tem que ter em relação a isso? Quanto que isso já avançou, se é que se há mecanismos de mensurar essa questão, e como nós atuaríamos para evitar isso, qual seria a solução desse caso de maneira mais pontual e específica? A gente tem 2 problemas, né, envolvidos aí. A definição de crime organizado, segundo, né, as normativas internacionais, né, crime organizado é aquele que tem capacidade de desmobilizar o Estado, quer dizer, é aquele que tem capacidade de corromper os agentes públicos. Só é organizado o crime que faz isso, né? Então, vamos dizer, política proibicionista leva a mercado ilegal, que leva à corrupção policial, né? E nós temos um outro problema no Brasil, que é uma baixa tradição, uma baixa aceitação do controle social da polícia, né? Então, agora nós estamos falando, tem que pôr câmera nos policiais, porque, né, isso vai melhorar o trabalho da polícia, isso vai melhorar a segurança do policial, isso vai melhorar a segurança do cidadão e tal. Mas durante muito tempo, né, as nossas polícias foram muito reticentes ao controle, né? Então, precisa ter controle social, né? Precisam ter mecanismos de controle, né, pelos quais, enfim, essa corrupção policial, isso é um problema internacional, não é um problema só nosso, né? E outras polícias do mundo desenvolveram mecanismos para aumentar, melhorar o controle. As câmeras são um deles, né? Mas não são o único, né? Vigiar o tablet que vai na viatura, certo? Até o controle do próprio aparelho celular do policial pode ser usado para controlar o que ele faz na rua, né? Então, nós precisamos trabalhar com unidades de controle e supervisão menores, né? Nós precisamos ter uma participação social maior. Não uma participação social no sentido do cidadão meter o bedelho lá no que o policial está fazendo. Não é isso que eu estou falando. Participação social organizada mesmo, né? Pessoas que estejam, entendeu? Sentando junto, né? Vamos dizer, num modelo de conselho participativo, né? Mas onde a sociedade civil possa realmente ter mais voz, né? Dizer, olha, agora a gente gostaria que a polícia atuasse mais nesse sentido aqui, mais no outro sentido e tal, e fiscalização, né? Então, isso é super importante, ter os dados, como você falou, para que a gente possa entender realmente o que está acontecendo, né? E tem que ter unidades de investigação daqueles policiais, né? Então, hoje, por exemplo, eu falei, tem muita gente que é demitida, né? Mas também tem muita gente, né, que... por exemplo, na justiça militar é uma confusão se a pessoa vai ser julgada na justiça civil ou na justiça militar, quando é militar. Então, tem uma série, vamos dizer assim, de barreiras aí, né, para que se investigue aquele crime cometido pelos maus policiais. Não, sim, eu entendi. É que essa é a dimensão dentro da polícia de maneira específica. A minha preocupação, que é o que eu tenho lido, é sobre o fato de que esse crime organizado, e tipicamente assim organizado, se está entendendo ou se está projetando a ocupação dos espaços de poder através, por exemplo, do mecanismo político, dessa infiltração nas esferas de poder, entendeu? Porque isso me preocupa. Como a gente já viu em alguns lugares, assim, já teve notícia de candidatos, por exemplo, para ocupação de espaço de poder, que são candidatos que são oriundos, né, de organizações criminosas. Eu não estou dizendo que isso não existiu no passado, só que quando isso é sistematizado, quando isso é um modus operandi, é estruturado, tem um método, então isso é alguma coisa que preocupa. Então, isso depende de investimento em inteligência, né, policial e também do Ministério Público, né? O Ministério Público tem que estar fazendo seu papel nesse caso, né? Se for mesmo, vamos dizer, uma atuação ilegal ou uma atuação em prejuízo, até né, questão da segurança eleitoral, pública. Nós tivemos notícia, por exemplo, que se controla até quem, se fulano de tal aqui, vocês têm que votar em X, tem que votar em Y, sabe esse mecanismo? Essas coisas têm que ser
objetivo de investigação, né? E uma imprensa atuante, né? E os grupos da sociedade civil organizados olhando, denunciando, né? Eu acho que é assim que as grandes democracias fazem o controle, né, do poder político e econômico em outros países, né? Você tem uma cidadania ativa que fiscaliza, você tem uma imprensa, né, que faz o seu papel social, você tem um Ministério Público atuante, você tem... Então, eu acho que todo mundo pode melhorar, né, a sua aspecto, atuação que aí a nesse gente volta para a aspecto. questão da responsabilidade de todos nesse processo.